Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é mais uma vez Roberto, da cidade de Cianorte, para vocês aí no YouTube. Hoje nós vamos falar acerca da questão que as pessoas têm a necessidade de estar sempre envolvida, participando, frequentando, assentando, enfim, um tempo em que elas se dedicam a um lugar, a um encontro, determinado por um endereço, determinado por uma placa, por uma geografia, e ali elas então entendem que essa geografia, esse endereço, chama-se a casa de Deus. Bom, não é à toa que a gente vê em muitas pregações a palavra pastoral, missionária, apostólica, enfim, vem com essa questão de que as pessoas estão sempre indo à casa de Deus. Não é? Muitas vezes a gente vê isso. Vamos à casa do Senhor, vamos à casa de Deus, vamos louvar na casa do Senhor, vamos estar lá, enfim. O que nós vamos falar isso é sobre templo. O que significa um templo? No Antigo Testamento, quando nós vemos, primeiramente, o lugar onde Deus exerce a sua justiça, esse lugar, Deus, no Antigo Testamento, ele denomina como sendo o local, o lugar onde ele faz habitar o seu nome, porque ele é conhecido como justiça, ou Jeová Tzidkenu, como diz no hebraico. O Senhor é a nossa justiça. Que justiça é essa a qual nós estamos nos referindo? Em Gênesis capítulo 3, nós vemos o exercício de Deus acerca da morte que o homem estabeleceu através do pecado para si mesmo, ou seja, ele trouxe morte à sua vida. Vemos então a justiça de Deus colocada de uma forma onde haveria um sacrifício expiatório, onde haveria então uma substituição dessa morte que foi assumida pelo homem quando ele pecou, quando ele transgrediu o mandamento, sendo transferida, encontrando um lugar de substituição, que é o animal. O animal, o sangue do animal, ele representa, no capítulo 3, no verso 21, quando Deus então mata um animal ali para tirar daquele animal as peles daquele animal, para fazer túnicas para o homem, para vestir o homem. Então a gente entende ali que houve realmente uma justiça que Deus estabeleceu para que o homem pudesse se reconciliar com ele, ou seja, a morte que estava sobre o homem foi depositada sobre o animal, e assim o homem foi livre ou libertado do castigo que estava sobre ele. Por isso, no livro de Isaías, nós encontramos o profeta dizendo que o castigo que nós deveríamos cumprir foi colocado sobre o animal expiatório, que ali no caso, no capítulo 53, o livro menciona, o profeta menciona um sacrifício substitutivo, olhando para um adiante dele, alguém que viria depois dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre esse o qual nós não víamos com nenhuma relevância. Olhávamos para ele, nada víamos como algo que nos atraísse. Falando então de Jesus, é um capítulo messiânico. Muito bem. Então, lá no Antigo Testamento, lá no início de Gênesis, nós começamos a entender o que significa prestar culto. Prestar culto, cultuar, nada mais é de que um momento em que você vai sacrificar diante de Deus, porque você reconhece e tem dentro de você
a convicção de que de algum modo, de alguma maneira, você cometeu alguma coisa que é contrário ao amor, porque desde o princípio até hoje o que a gente vê que signifique pecado é tudo aquilo que é contrário a uma ação de amor, uma atitude de amor. Logo, pecado é aquilo que você faz, é a atitude que você toma, o sentimento que você desenvolve, que ele não é proveniente de amor. Então o pecado ele é resultante de um outro tipo de ação, de atitude, de sentimento que não provém do amor. Então isso que nós entendemos no Antigo Testamento, quando a gente vê um sacrifício sendo oferecido diante de Deus como uma maneira de encontrar uma substituição para o castigo que deveria recair sobre o praticante do pecado, ou seja, o transgressor da lei, recai sobre um animal. Esse processo de substituição, de sacrifício e derramamento de sangue, chama-se culto. Esse é o culto. Muito bem, no Antigo Testamento então, nós temos culto a Deus, que é o sacrifício de um animal. Quando o apóstolo Paulo resolve fazer a comparação deste culto com o nosso culto de hoje, ele diz o seguinte, no capítulo 12 de Romanos, rogando pela misericórdia de Deus, que lá no Antigo Testamento também tinha misericórdia dos homens, através daquele culto que era representado pelo sacrifício de animal. No capítulo 12 de Romanos, Paulo também diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, então, como o quê? Como verdadeiros sacrifícios. Então, o sacrifício de animal, na verdade, ele encontra uma figura dentro em nós, que também representa uma espécie de sacrifício, que é, então, de que forma? Quando a gente apresenta o nosso corpo para a prática daquilo que não é pecado. Então, querendo nós fazer aquilo que não agrada a Deus, nós vamos estar fazendo aquilo que agrada. E quando agrada a Deus, não agrada a mim. E se não agrada a mim, mas está agradando a Deus, com certeza vai agradar o próximo. Porque o que eu digo amar a Deus, eu também estarendo amando o próximo. Portanto, o sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício que também agrada o próximo. E normalmente, quando a gente fala de sacrifício, quem está sendo sacrificado somos nós. E aí que vem o entendimento, que a oferta que agrada a Deus, que o culto racional, é através do nosso corpo, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente age. E quando a gente age, faz, acontece, pratica alguma coisa que é contrária à nossa vontade, primeiramente instintual e perversa, e substituir isso por um ato de misericórdia, de bondade, de amor, enfim, que agrada a Deus, a gente estará também fazendo o mesmo sacrifício, não só a Deus, mas a gente estará se sacrificando em função também do ser humano. Então o culto, pessoal, é isso. É um momento em que você está sendo confrontado com aquilo que você quer fazer, mas o que você quer fazer não é uma ação de amor. Aquilo que você quer pensar não é uma ação de amor. Aquilo que você quer decidir, a atitude, a ação, o que você vai agir, não é fundamentado em amor. Quando você está sacrificando isto que não é uma atitude de amor, ou seja, uma atitude proveniente de ódio ou de cobiça, então você está sacrificando a sua carne. É disso que nós estamos falando quando o apóstolo Paulo revela em capítulo 12 de Romanos o sacrifício que agrada a Deus. Isto agrada o Senhor. Isto é o culto que ele diz. Este é o vosso culto racional. Cada um faz isso individualmente e diariamente. Este é o culto racional. Pois bem, pessoal, e o que mais que a gente quer falar hoje sobre templo? Então, lá no Antigo Testamento, aquele local, ou aquele lugar, ou aquele animal, ele era aquilo que exemplificava o local de culto. Então, por exemplo, Abel, no momento em que ele sacrifica um animal, ele está fazendo um culto. E nesse culto,
o animal é a oferta. Ele é o sacerdote que vai apresentar a oferta. E ao mesmo tempo ele é o ofertante. Então Abel se posiciona como sacerdote, o animal como oferta, e o próprio sacerdote também é o ofertante e pecador. Agora, quando no Antigo Testamento um povo que se reúne e que se diz uma nação começa a se organizar para fazer isso, o que Deus estabelece? Ele estabelece que esta nação não faria estas ofertas e sacrifícios individuais. Ou seja, ninguém ficaria como sacerdote, como ofertante ao mesmo tempo. Porque ou ele era sacerdote ou ele era ofertante. Então Deus estabelece no meio dessa nação, que é a nação de Israel, uma tribo, chamada tribo de Levi, que ela vai então representar, ficar entre Deus e o ofertante. Essa tribo de Levi é a tribo que representa o sacerdócio. Pois bem, o que nós queremos dizer com isso? Que havia no Antigo Testamento uma transição. Deus recebendo então o sacrifício de animais do ofertante por meio de um sacerdócio. Esse sacerdócio, esse local de culto, foi denominado templo. Agora, pense você comigo. Para que servem os templos no Antigo Testamento? O templo servia para a reconciliação entre o povo e Deus acerca do pecado. Então, todas as vezes que havia um mandamento sendo transgredido, havia necessidade de quê? De oferta pelo pecado. Como nós sabemos que em todo tempo o povo é transgressor, ou seja, nós somos pecadores, Deus estabeleceu o seguinte: expiação coletiva. Assim todos podiam ser alcançados diariamente por um sacrifício, sendo este o primeiro feito pela manhã e o segundo feito pela tarde. Assim nós temos 2 sacrifícios diários para a nação inteira. Mas pelo menos uma vez por ano, cada elemento, cada indivíduo daquela nação tinha que subir até o templo para oferecer um sacrifício expiatório. E aí não entrava na questão coletiva, ele tinha que fazer isso individualmente, e ele tinha que fazer isso pelo menos uma vez por ano. Sabendo que as festas judaicas eram as principais 3 que eram feitas durante o ano. Eram 3 festas anuais, as principais festas. Mas uma vez por ano ele tinha que subir e fazer essa oferta. Muito bem. Esse sacerdócio, chamado sacerdócio perpétuo no Antigo Testamento, isso será perpétuo, tá? Tem várias palavras que dizem que este ofício, esse trabalho ficaria perpétuo, deu à tribo de Levi uma condição de nepotismo. O que é o nepotismo? O nepotismo é quando você vai colocando pessoas da sua própria família para estabelecer as gerações, que as gerações que estarão vindo ficarão em cargo ou a cargo disso. Aí você fala assim: Roberto, mas esse nepotismo foi feito pelo homem? Não, esse nepotismo não foi feito pelo homem. Deus estabeleceu a tribo de Levi como tribo sacerdotal. Então o nepotismo foi uma regra de Deus. Ele estabeleceu isso e somente a tribo de Levi poderia prestar culto, ou seja, de oferta de sacrifício. Qualquer pessoa que não usasse do elemento templo, ou seja, da questão objetiva do templo, e fosse oferecer um sacrifício por fora, Deus repreendia qualquer outro tipo de sacrifício que não fosse feito no templo, ou, no caso, quando não havia templo, no tabernáculo, aonde estaria ali representado por um lugar onde Deus estabelece a sua justiça. Antes que o templo fosse primeiramente erguido, que foi na época de
entre Davi e Salomão, antes não havia. Então havia tenda ou tabernáculo. Então no Antigo Testamento nós temos um período de tenda, e essa tenda se movia. Então ora a tenda ou o tabernáculo estava em um determinado lugar, ora a tenda ou o tabernáculo estava em outro lugar. Ele se movia, às vezes estava numa cidade, às vezes estava na outra, ele se movia. Agora, chegou na época dos reis, esses reis então construíram o templo em Jerusalém, e aí o tabernáculo que era móvel passou a se tornar um tabernáculo fixo, ou seja, ele não poderia mais interagir nas regiões onde o povo estava, ele ficou fixo. E aí, quando ele ficou fixo, o povo tinha que se movimentar até o templo, que no caso o primeiro a ser edificado foi o templo de Salomão. Queridos, o que isso significa? Significa que é um período transitório. Por quê? Por que transitório? Porque todo o processo de sacrifício que foi feito no Antigo Testamento era uma figura. Ele era apenas a representação de um sacrifício que haveria de ser feito, um sacrifício perfeito, e que fosse não mais uma representação, mas um sacrifício real, que acontece quando Jesus vem e se encarna, né? Deus encarnado, o homem, Deus que se fez homem, né? Se fez carne e habitou entre nós. E este homem, João Batista, na época, olhando para Jesus, disse: eis aí, aí está, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estão colocando Jesus não como uma figura representativa, mas como o próprio elemento existencial e real de tudo aquilo que era feito no passado. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Pense você aí. O templo, ele existia e sempre existiu por questões de expiação de pecado. Esse sempre foi a função do templo. Expiações de pecados, agradecimentos, para purificações, para restituições, para aprendizado da lei, para a renovação da fé. O templo sempre foi esse local. Muito bem. Quando Jesus vem, ele introduz uma nova aliança. E lá em Hebreus diz assim: mudando o sacerdócio, vou repetir, mudando o sacerdócio. O que significa isso? Significa que o sacerdócio, ele era através da tribo de Levi. Quando vem Jesus, estabelece o sacrifício, e Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então, o sacerdócio que era perpétuo, entra uma questão aí. E agora, o que fazer? Jesus não é da tribo que deveria apresentar ofertas, e muito menos ser oferta, porque a oferta sempre foi feita através de animais. Agora vem um homem e estabelece uma oferta em si mesmo, e aí ele precisa de alguém que o represente como sacerdote. E a Escritura diz que Jesus, ele não é da tribo de Levi. O que acontece? Acontece aquilo que Jesus disse, olhando para o templo. Quando os seus discípulos olharam para o templo e disse: Senhor, olha esta construção, veja que magnífico, veja que coisa linda. E Jesus disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. Por que Jesus está introduzindo esta palavra? Porque na nova aliança, a questão sacerdotal, que era da tribo de Levi, estava sendo mudada para um outro sacerdócio, não um sacerdócio finito, mas um sacerdócio permanente, um sacerdócio eterno, que não tem início de dias, nem fim de dias, conforme o capítulo 7 de Hebreus. Então esse novo sacerdócio, representado ali agora, figurado não, mas tendo como sacerdote eterno Jesus, faz mudança de tudo. Porque lá no Antigo Testamento, para a tribo de Levi, havia todo um ritual, regras e toda uma ordem para a questão sacerdotal. Vindo Jesus, muda então a lei. Aí você me pergunta: a lei mudou, Roberto?
A lei mudou? Queridos, a lei, ela nunca mudou. Por quê? Porque ela só trata de uma coisa. Amar o ser humano é não matar, não roubar, não cobiçar, não praticar ato de engano, de mentira, ou seja, adultério, não cometer o testemunho falso, não fazer nada que atinja a questão da soberania de Deus, como colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa, porque amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Enfim, amar é tudo aquilo que está nos 10 mandamentos. Aquilo tudo é amor. Se você entender que os 10 mandamentos são uma instrução de amor, dizendo para você o que é amor, aí você fala, amor é não matar. Quando você não tem esse sentimento de matar alguém, então você está amando alguém. Quando você não quer defraudar alguém, você está amando alguém. Quando você não quer mentir, você está amando. Quando você não quer roubar esta pessoa, você está amando ela. Assim é amar. Amar é não fazer uma série de coisas. Então amor não é um sentimento. Amor é uma ação, atitude. Tá? Que fique muito claro isso. Eu não digo que eu amo uma pessoa porque eu gosto dela. Não é isso que o Evangelho vem ensinar sobre amor. Amor não é um sentimento. Amor é aquilo que eu faço ou pratico em relação àquela pessoa. Quando eu pratico alguma coisa em relação àquela pessoa que não a ofende, que não a defrauda, que não tira dela o seu direito, que pratica com ela atos de justiça, eu estou amando essa pessoa. Muito bem. Já voltando para a questão do templo. Então, quando Jesus estabelece que o sacrifício expiatório do animal vai agora ser substituído pelo seu na cruz, ou seja, a sua morte é vicária, a sua morte é sacrificial, a sua morte é expiatória, ele então está falando o que para mim e para você? Que o sacerdócio mudou. Porque Jesus se oferece como oferta e se oferece como sacerdote por toda a humanidade. Todos nós agora estamos debaixo desse sacrifício, dessa oferta, cujo sacerdote é o próprio ofertante, que é Jesus. Sabendo que ele não trouxe para a cruz um animal, um bezerrinho, ou um carneiro, ou uma ovelha, nada disso. Ele levou para a cruz o seu próprio corpo. Então isso define que tanto a oferta quanto o sacerdócio vai ser mudado. Mudando o sacerdócio, tem mudança de lei. Muito bem. Isso é o que está lá no capítulo 7 de Hebreus, e você vai ler isso lá na sua Bíblia. Agora, voltando para a questão do templo. Por que nós estamos aqui definindo o que seja templo? Porque templo, no Antigo Testamento, ele é este lugar onde todos os processos eram feitos. Quando vem Jesus e não edifica templo, não constrói tendas, não faz nada que o ser humano possa dizer que é sagrado, Jesus está estabelecendo o quê? Que o templo deixa de existir, esse lugar, 4 paredes, deixa de existir. Por que deixa de existir? Porque a glória de Deus, que antigamente se manifestava no templo, está se manifestando fora do templo. Quer ver? Vou mostrar para você como que a glória de Deus se manifestou fora do templo. Antigamente não se manifestava, só se manifestava no Santo dos Santos, um local dentro do templo. Então veja. Lembra da transfiguração, capítulo 17 de Mateus? Quando Jesus se transfigura diante daqueles discípulos. Você lembra que ali eles tiveram uma expectação, ou seja, eles tiveram uma visão, eles tiveram uma revelação da glória de Deus. A excelsa glória de Deus foi mostrada a eles, e ela não estava confinada dentro do templo. Quando eles olharam para Jesus e viram a luz, as roupas se resplandecendo, enfim, o rosto de Jesus se tornando como luz do sol, eles olharam aquela glória, e a primeira coisa que Pedro disse foi: vamos fazer 3 tendas.
Por quê? Que quando a glória se manifesta do lado de fora, o ser humano quer estabelecer uma tenda para o confinamento da glória. Comece a analisar. Todas as manifestações sobrenaturais, quando acontecem em determinados lugares da história, eu não estou falando nem da história bíblica, tá, pessoal? Vamos pegar aqui já no mundo pós-bíblico, pós-Novo Testamento. Vamos lá, 4, 5, século 6, 7, 8, enfim, de lá para cá. Quando acontece uma manifestação sobrenatural, não é comum as pessoas acabarem ali levantando 4 paredes? Olha, aqui aconteceu um sobrenatural, alguém foi curado aqui. Aqui aconteceu um sobrenatural, alguém foi... algum milagre, prodígio aconteceu aqui. E as pessoas, então, esse aqui é um lugar sagrado. E aí o que acontece? Levanta-se 4 paredes para poder ver se aquele local se torna um local de outra manifestação, porque já que ali aconteceu, então aquele local é sagrado. Agora veja Pedro, diante de Jesus, olhando para Jesus, vendo Jesus transfigurando-se, vendo a glória excelsa de Deus se manifestando. A palavra glória ali é Shekinah, e ela não está confinada a 4 paredes. Então o que Pedro, na mente dele, estabelece? Vamos confinar isso, vamos colocar isso no lugar correto. Vamos trazer essa glória para aquilo que a gente entende que a glória tem que ficar entre 4 paredes. Vamos fazer 3 tendas. Então, meus queridos, o que eu estou falando para vocês? Eu estou dizendo para você que quando Jesus, olhando Pedro dizer aquilo, imediatamente vem uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado, a ele escutai. Nisso os discípulos caem por terra, apavorados com aquela voz estrondosa que vem aniquilando o processo humano de edificação de tenda, dizendo assim: minha glória não ficará mais confinada, porque agora eu quero colocá-la dentro de você, dentro do ser humano. E aí os 3 caem, quase que desmaiados. E quando Jesus levanta eles, não há mais nenhuma revelação de transfiguração. Tudo acabou, tudo se desfez. E fica só Jesus e os discípulos. E aí Pedro pensa: o que eu vou confinar? O que eu vou colocar entre 4 paredes? Se o que eu vi estava em Cristo, estando nele, não tem como confinar, porque ele não para. Ele vai, ele vem, ele sobe para o norte, ele vai para o sul, ele vai para o oeste, ele vai para o leste de Israel. Ele não para. Como é que eu vou confinar o homem? Agora, para nós encerrarmos este assunto sobre templos, mais uma coisa que eu vou dizer para vocês. Um dos grandes erros que os sacerdotes cometeram durante todo o período em que eles estiveram na intermediação, na mediação entre homens e Deus, eles foram os mediadores. Quando o poder, quando a autoridade, quando é demandada ao ser humano essa qualidade de ser mediador, representante de alguém ou alguma coisa, ele se corrompe. Ele se corrompe. Você que costuma ler versículos isolados, preste atenção no livro de Malaquias. Abra sua Bíblia e leia do capítulo 1 até o último capítulo de Malaquias. Leia e verifique com quem o profeta está falando. Sacerdotes, o tempo todo é sacerdotes. Por que é os sacerdotes? Porque a corrupção havia se instalado novamente. O povo, na época de Isaías,
estava sob a mediação de sacerdotes corruptos. E porque os sacerdotes eram corruptos, o povo sofreu as consequências da corrupção sacerdotal. Ou seja, eles acabaram sendo escravos, ou seja, a Babilônia invade, destrói o templo e leva 1/3 dessa população como escrava para a Babilônia. Outro terço fica na terra, outro terço foge para o Egito. E assim é dizimado a nação de Israel. Por causa de quê? Por causa de corrupção. Israel sempre foi destruída, ou atacada, ou invadida e derrotada por causa de corrupção. Se você verificar todas as vezes que Israel foi derrotado no Antigo Testamento, todas foi porque havia corrupção no templo. E quando Babilônia invade por causa de corrupção. Quando Malaquias começa a pregar, começa a profetizar acerca da corrupção sacerdotal, já na época de Neemias, quando ele está reconstruindo os muros, está determinando ali que os sacerdotes, eles estavam envolvidos com feitiçaria. Capítulo 3, você vai ver aí, no rodapé. Capítulo 3, os sacerdotes estavam envolvidos com feitiçaria, com adultério, eles estavam defraudando o direito das viúvas. Roberto, que direito das viúvas era esse? Era da redistribuição das ofertas. Por exemplo, o povo não trazia dízimos e ofertas para o templo? O excedente daquilo que os sacerdotes já tinham retirado para eles, o excedente tinha que ser redistribuído para as pessoas pobres e tinha que ser redistribuído também para as mulheres viúvas. Por isso que está sendo citado elas ali em Malaquias no capítulo 3. Eles estavam defraudando também as viúvas, porque os sacerdotes não estavam fazendo o repasse, a devolução daquela arrecadação excedente, aquilo que estava sobejando. Eles não estavam devolvendo para o povo. Também estavam defraudando o direito do peregrino forasteiro, estavam defraudando o direito do órfão, enfim. Se você for ver o livro de Malaquias, é um profeta trazendo uma palavra dura contra os sacerdotes. E aí o profeta fala com Malaquias: vocês estão defraudando o Senhor. E os sacerdotes dizem: em que nós temos defraudado? Em que nós temos roubado a Deus? Só que essa é uma pregação que não vai para dentro dos púlpitos. Por que não vai para os locais de templo e igreja? Porque é muito simples. Quem está pregando é a representação dos sacerdotes. Quem está ouvindo é a representação do povo. Aí eu vou pregar alguma coisa que é contra mim? Que é contra o meu ofício? Que é contra aquilo que eu estou fazendo como prática enganosa de defraudação? Não, o que eu vou fazer? Eu vou falar que é o povo que está defraudando, que é o povo que está roubando, que é o povo que está tirando aquilo que é devido a Deus. Só que eu vou orientar você, para que você não seja enganado. Leia capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Malaquias e verifique. A palavra não é para o povo. A palavra é: vós sacerdotes, vós filhos de Levi, vós filhos de Jacó. E só para que você tenha um entendimento melhor, filhos de Levi, tribo de Levi, sacerdotes. Filhos de Jacó, fala dos cabeças das tribos, ou seja, direcionado para os anciãos ou os cabeças de cada tribo. Não é com o povo que Malaquias está falando.
Não é com o povo, coitado, que é sempre enganado, sempre iludido, sempre defraudado e roubado. Está falando com quem está roubando, e quem está roubando são os sacerdotes. Aí vem Jesus, no Novo Testamento. E leia lá no capítulo 3 de Malaquias, diz assim: eu vou enviar o meu anjo para preparar o caminho. Esse primeiro anjo é representação, a profecia acerca de João Batista. Depois enviarei o anjo do concerto, ou o anjo da aliança, que seria então a representação falando de Jesus. E esse Jesus, quando ele viesse falando, o texto de Malaquias diz assim: quem vai suportar o que esse homem vai dizer, o que esse anjo vai falar? Qual o sacerdote que vai suportar? Agora vai lá para o capítulo 11 de Marcos. E veja Jesus entrando no templo. Capítulo 11 de Marcos, Jesus entrando no templo, observando tudo que os sacerdotes estavam fazendo e como eles estavam fazendo. Jesus só está, observando. No dia seguinte, ele vai ao templo e desce o cacete. Desce o cacete. Desce o cacete nos levitas, nos cambistas, desce o cacete em todo mundo. Por quê? Porque eles estão fazendo do templo um covil, um lugar de ladrões, salteadores. E aí você vê então Jesus irado e eles não tendo coragem de desfazer o que Jesus estava fazendo. E aí, mais para frente no Evangelho, você vê Jesus então dizendo, quando os discípulos olham para a questão do templo, vem aquela edificação, e Jesus fala assim: não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui tem que acabar, porque os homens não conseguem edificar alguma coisa no sentido material que dentro desse ambiente, 4 paredes, não se torne um lugar de corrupção. Roberto, você não está generalizando, não? Você está sendo muito radical, não? Se você for bem honesto comigo, eu te pergunto, onde você está frequentando? Nunca aconteceu uma corrupção? Nunca aconteceu uma corrupção financeira? Nunca aconteceu uma corrupção espiritual no sentido de adultério? Nunca aconteceu uma corrupção de coação? Nunca aconteceu uma corrupção no sentido de exclusão de pessoas? Tem certeza que dentro onde você está, eles não se veem, não se colocam como autoridades de que têm o poder de ligar e desligar pessoas? Será que realmente, quando você levanta 4 paredes, você está isento da corrupção? Me diga uma só igreja que não tenha se envolvido em corrupção, em todos os níveis de corrupção. Porque tem muitos níveis, né? A corrupção tem vários níveis de corrupção. E é disso que eu estou falando. Quando Jesus vem e coloca a glória dele fora do local, ambiente onde os discípulos eram acostumados a sentir a glória de Deus, a primeira coisa que eles querem fazer é confinar, construir tenda. E Jesus desfaz aquilo tudo e diz: chega, vocês ainda não estão entendendo nada. Agora, tirar isso da mente dos discípulos não foi uma tarefa muito fácil para Jesus. Por quê? Porque toda aquela construção acerca da necessidade do templo, e ainda a questão de que o sacrifício não havia sido feito, Jesus ainda não tinha ido para a cruz.
Então, portanto, não estava completada. O sacerdócio de Cristo ainda não estava completo porque ainda a oferta não havia sido apresentada. Até sair isso da mente deles e ser introduzido a questão que o Evangelho é um caminhar, é um templo que se constrói para dentro. É aquilo que Ezequiel fala lá no capítulo 40 de Ezequiel, quando dá as medidas do templo, ele faz aquele projeto olhando então para um templo que cresce para dentro, aonde nós, dentro em nós, é que esse templo vai se alargando, vai tomando dimensões e proporções que edificação humana poderia fazer. Queridos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele vai ficar longo demais. Mas esse simples comentário que eu fiz com você, você é o templo de Deus. Não existe outro lugar onde o Espírito Santo de Deus possa habitar. E não existe também um lugar onde você possa ir que seja consagrado. Você é o ambiente consagrado. Você, o seu coração foi o ambiente santificado para a morada de Deus. Então, olhe para dentro. É dentro em você que esse templo está. Amém? É isso que nós queremos finalizar. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.